Obrigado, Jesus. A Ti, Senhor, toda a glória. A Ti, Senhor, todo o louvor. Esse é o nosso lugar de rendição. Esse é o nosso lugar de entrega. Esse é o lugar que nós não estamos aqui para assistir a um culto, mas para participar, para ministrar ao Senhor com a nossa vida. Pai, nós estamos nesse lugar nessa noite, Pai, na expectativa de que a Tua palavra, Pai, possa arder dentro do nosso coração, de uma forma, Pai, que nós não saiamos da maneira como entramos, mas certamente já tocados pelo período de música, a Tua palavra, Pai, alcançará o nosso coração de uma forma singular, de uma forma sem igual, ocupando um espaço que o ouro e a prata não podem ocupar, ocupando um espaço que relacionamentos não podem ocupar, ocupando um espaço que as riquezas, a fama e o prazer, eles nunca vão poder ocupar. Esse lugar de rendição, Senhor, que nós cantamos louvores a Ti. É nesse lugar de rendição, Pai, que nós nos entregamos mais uma vez. Assumimos compromisso diante do Senhor. Um compromisso de nós adorarmos somente a Ti. E nada mais. Nada mais. Nada mais. Ao Senhor seja toda glória. Ao Senhor seja toda honra. Ao Senhor seja todo o poder, toda adoração, todo reconhecimento, seja dados ao Deus que está nos céus, mas que também está presente aqui. Olhe para alguém perto de você e diga: Deus está aqui, irmão. Glória a Deus. Você pode tomar assento por um instante. Obrigado, Pai. Te louvamos. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Você está bem? Você veio com expectativa para a palavra de Deus nessa noite? Que período precioso, irmãos, tivemos aqui de música. Já quero agradecer a equipe de música. Obrigado, gente. Mas Deus também tem algo a acrescentar à nossa vida através da sua palavra. Amém? Quantos amam a palavra de Deus nessa noite? Quantos amam a palavra de Deus com a sua vida? A palavra de Deus, irmãos, ela deve abundar ricamente dentro de nós. A palavra de Deus, ela tem que encontrar espaço e morada em nosso coração, para que a nossa vida seja baseada na palavra, não em sentimentos, não em achismo, mas na palavra. O que vai te sustentar no dia mau, irmãos, é a palavra. O que vai sustentar você no tempo da pressão é a palavra. O que vai manter você de pé no tempo de crise é a palavra. A palavra, ela muda tudo, irmãos. A palavra, ela tem um poder que nada nesse mundo se compara. Porque a palavra é Jesus. Amém? Se você trouxe a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse ela comigo em 1 Coríntios, no capítulo 3. No versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Aleluia. Quantos encontraram? Se você não encontrou, acompanha comigo a leitura. Se o pessoal puder deixar esse texto fixo aí no telão. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9, a Bíblia diz: porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Este é o texto base dessa noite, irmãos, e a primeira expressão que nós acabamos de ler agora, ela toma por tema a mensagem dessa noite. Cooperadores de Deus. Veja que a Bíblia, ela não está nos chamando de trabalhadores de Deus. Ela está nos chamando de cooperadores. Existe uma diferença entre você trabalhar em algo e você cooperar em algo. Está comigo? A Bíblia está nos chamando de cooperadores de Deus.
A palavra cooperador, irmãos, no grego, e é importante a gente entender o que a Bíblia, no original, porque ela foi escrita no grego, como ela expressa a própria palavra. No grego, no original, essa palavra cooperadores é sinergou, de onde vem a palavra sinergia. Você já ouviu essa palavra em algum lugar? Certamente nas suas aulas de química, na escola, quando você estudava, ou se você estuda ainda. Quem lembra do professor de química aqui, gente? Quase ninguém. Algumas pessoas lembram. Sinergia. Sinergia também é uma expressão muito usada, irmãos, no meio empresarial. Sinergia é a cooperação, é uma força de trabalho mútua. E a Bíblia está dizendo, irmãos, que nós somos sinergoi do Theos, de Deus. Nós somos cooperadores de Deus, nós temos um trabalho conjunto. Esse trabalho em conjunto, irmão, é uma parceria. Nós somos parceiros de Deus. Mas não é qualquer parceria, irmãos, é uma parceria íntima com o propósito específico. Se nós separarmos os elementos aqui, eles deixam de atuar em sinergia. Porque esses elementos só têm importância, a relevância necessária quando eles estão em conjuntos. Cooperadores de Deus. Isso nos traz uma visão, irmãos, de alguém que está cooperando juntamente com outra pessoa em uma missão. Isso nos leva a entender que a nossa missão nessa terra, ela não está ligada somente à nossa vida para com Deus, mas à nossa vida também para com o próximo, com o outro. Você está comigo? Somos cooperadores. Não está dizendo que é cooperador, não está dizendo que é uma pessoa sozinho, mas ele está falando sobre uma célula, uma unidade. Não uma célula, na verdade, mas um conjunto de células. Um conjunto de pessoas atuando em um mesmo propósito. Eu quero te dizer nessa noite, irmãos, que é uma honra ser cooperador daquilo que Deus está fazendo nessa terra. Eu não sei o quanto isso alegra o seu coração, eu não sei o quanto isso enche de expectativa e de propósito a sua vida, mas nessa noite, irmãos, eu quero falar um pouco sobre como sermos cooperadores de Deus. Quero falar o quanto isso influencia a nossa vida e como isso dá propósito à nossa existência nessa terra. E se por algum motivo, razão ou circunstância, você se encontra em uma condição de não estar cooperando com a obra de Deus nessa terra, essa será uma noite propícia para você dar um passo adiante e se animar com o que Deus tem para você. Mas se você já está cooperando, essa noite também é para você, para que você se mantenha firme, porque é uma recompensa. Você está comigo? Glória a Deus. O voluntariado na igreja, irmãos, ele é uma parceria divina entre Deus e o homem. Ele nos torna um canal de Deus nessa terra. Quando nós nos prontificamos em fazer algo, quando nós nos colocamos à disposição de executar algo nessa terra, para o reino de Deus, para cooperar com Deus, nós estamos atuando de forma voluntária. E sabe qual é a diferença, irmãos, de onde está o nosso coração atuando de forma voluntária, na intenção correta de fazer aquilo que Deus nos chamou? É quando nós não estamos apegados com o que nós vamos ganhar em troca, mas nós simplesmente queremos cooperar com a missão. Porque existem pessoas que estão fazendo coisas com a intenção de receber algo em troca. Mas quando nós nos apegamos a esse sentimento de fazer algo simplesmente porque desejou amar alguém, porque foi o que Deus fez conosco, irmãos. Deus, ele decidiu nos servir porque nos ama, não porque nós merecíamos, não porque nós éramos muito bonitos e cheirosos como estamos nessa noite. Você está comigo?
Não porque nós tínhamos muito recurso na nossa conta bancária, ou porque viemos de uma família muito importante. Deus decidiu nos amar, irmãos, porque nós não merecíamos nada e Ele é amor. Em João 3,16, a Bíblia declara que Deus amou ao mundo de tal maneira, que Ele decidiu fazer algo. Ele não simplesmente olhou ao seu redor e procurou um anjo qualquer, um arcanjo talvez. Ele olhou para a sua destra e enviou a palavra. Ele enviou o que tinha de mais precioso, irmãos. Ele enviou a Ele mesmo. Em uma atitude de amor, irmãos, para expressar aquilo que Ele mesmo é. Amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Quantos têm a vida eterna aqui? Quantos creem no Filho de Deus aqui? Quantos já confessaram Jesus o Senhor e Salvador da sua vida? A Bíblia diz que aquele que confessa ao Pai nessa vida, Ele também o confessará diante de Deus. É necessário haver uma confissão, irmãos. É necessário dizer publicamente que Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida. Está comigo? Isso me lembra de uma história, irmãos, que eu estava vendo esses dias na internet. Um pregador estava contando a história de um outro pregador chamado Mordecai Han. Se você está procurando um nome para colocar no seu filho, essa é uma boa opção. Mordecai Han. Um pregador que nasceu no final do século dos anos de 1800 e pregou o evangelho de 1890 a 1900. E no ano de 1934, Mordecai Han estava fazendo uma reunião de oração, pregando sobre o amor de Deus, sobre a graciosidade do amor de Deus, em uma tenda. Nos Estados Unidos, naquela época, eles faziam tendas, porque não haviam templos como esse aqui. E eles armavam essas tendas, e as pessoas se reuniam embaixo dessas tendas para ouvir a palavra de Deus. E pessoas se aglomeraram naquele dia para ouvir esse pregador chamado Mordecai Han. Esse homem estava pregando, e a pregação dele chamou a atenção de dois jovens que estavam passando por ali. Dois jovens de 14 anos, adolescentes. Estavam passando por ali, olharam pela porta da igreja. E a história diz que eles observaram que a igreja estava cheia. E eles não observaram um lugar para se sentar, e eles já iam virando as costas e iam embora. Mas havia um porteiro, alguém estava na porta, recepcionando pessoas. E esse alguém olhou aqueles dois jovens indo embora e disse: ei, você não. No meu turno ninguém vai embora. E ele foi até aqueles dois jovens, chamou eles e disse: venha cá, rapazes, eu vou arrumar um lugar para vocês sentarem. E ele procurou no meio daquela igreja, pediu para algumas pessoas afastarem um pouco das cadeiras, encontrou dois lugares, aqueles jovens se sentaram, assistiram a um culto, receberam a graça de Deus naquela noite e decidiram entregar as suas vidas para Jesus. A história conta, irmãos, que um daqueles jovens chamava-se Billy Graham. E o outro jovem era Grady Wilson. Para quem não conhece, Billy Graham, ele foi um pregador que alcançou milhares de pessoas na América e no mundo com as suas pregações. Centenas de milhares de pessoas foram alcançadas através do ministério de Billy Graham. Billy Graham se tornou um pregador famoso. Billy Graham se tornou um conselheiro da Casa Branca nos Estados Unidos. Alguém que tinha acesso ao presidente. Grady Wilson era alguém que preparava as cruzadas de Billy Graham. Se converteram juntos. Jovens na igreja andavam juntos. Mas alguém naquela noite atuou de forma muito importante, que não foi Mordecai Han, não foi Billy Graham, nem Grady Wilson, foi o porteiro, que até hoje ninguém sabe o nome.
mas ele estava lá com uma atitude de amor, dizendo: esses jovens precisam ouvir a palavra de Deus. Esses jovens precisam receber o Evangelho. E sabe, irmãos, em um mundo onde pessoas hoje estão em busca de reconhecimento, estão querendo ser os Billy Grahams da vida, a minha oração nessa noite é para que cada um de nós possa querer ser como esse porteiro. Que como um cooperador de Deus, ele atuou na sua missão, naquilo que estava proposto para que ele pudesse atuar, nos bastidores, no secreto, no escondido, no lugar onde talvez pessoas não estavam percebendo a sua atuação, mas ele estava lá e ele fez a diferença, para que pessoas fossem alcançadas naquele dia. E por que não dizer, irmãos, que esse homem terá um galardão diante de Deus por ter cumprido o seu papel, e pedrinhas na sua coroa, porque Billy Graham foi alcançado naquela noite. Nós não podemos nos esquecer, irmãos, do que tudo que nós fazemos nessa terra é assistido nos céus. Mais vale, irmão, ser reconhecido por Deus do que ser lembrado pelos homens. Está comigo? Ser cooperador de Deus, irmãos, é muito mais do que ajudar na igreja. É uma expressão de quem Cristo é. A Bíblia fala em Filipenses capítulo 2, verso 5, acompanha essa leitura. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus como coisa a que se devia apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Diga comigo, forma de servo. E depois a Bíblia vai dizer de que forma ele serviu. Ele tomou a forma de servo e se sacrificou na cruz, morrendo a morte que era nossa. Morrendo a morte e pagando um preço que era nosso. Eu não sei o quanto você é grato, irmãos, a Deus, mas quando nós nos tornamos cooperadores de Deus, irmãos, nós estamos demonstrando a gratidão do nosso coração por aquilo que Jesus fez por nós. Nós estamos demonstrando, expressando com a nossa vida o quanto Jesus é importante. Quando nós decidimos servir alguém, como Cristo serviu, veja, a Bíblia começa dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que poderia considerar: eu sou Deus, eu não vou pagar o preço desses pecadores miseráveis. Eu não vou lá morrer por eles porque eles não merecem. Ele não teve esse sentimento, irmãos, de olhar para o seu status, para a sua posição de Deus. Eu te pergunto, havia posição maior do que essa? Havia honraria maior do que essa? Não havia, irmãos. Ele estava no lugar elevado, mais elevado, à destra de Deus. Mas a Bíblia declara que ele não cultivou esse sentimento de olhar para a sua função, de olhar para a sua condição, de olhar para aquilo que ele era. Não colocou barreiras para servir ao próximo, para servir aqueles a quem Deus lhe deu uma missão. E eu não quero dizer nessa noite, irmãos, que muitas vezes nós estamos olhando para as nossas capacidades, para as nossas formações, para a nossa rotina, e encontrando muitas vezes algumas justificativas que podem ser plausíveis, ignorando o fato, irmãos, de que servir a Deus é a possibilidade de expressarmos a gratidão que nós temos por aquilo que Jesus fez. E eu não falo de servir a Deus somente na igreja. O contexto dessa mensagem nessa noite, irmãos, não é falar sobre aquilo que nós fazemos somente na igreja, mas é possível servir a Deus no seu trabalho, é possível servir a Deus na sua casa, é possível servir a Deus na faculdade,
É possível servir a Deus aonde quer que você esteja. Porque servir a Deus vai nos levar a servir pessoas e demonstrar a Cristo para pessoas. Ser cooperador de Deus, irmãos, é demonstrar a Cristo, expressar a Cristo. E quando nós abrimos mãos da nossa vontade, quando nós abrimos mão, muitas vezes, do que é confortável para nós, para servir, para nos doar em uma causa, ou por alguém, nós estamos cooperando com aquilo que Deus está fazendo nessa terra, ainda que não estejamos enxergando os resultados diretos disso. Talvez aquele porteiro da história que eu te contei, ele nem viesse a saber quem foi Billy Graham. Ou se um dia veio a saber, pôde alegrar o seu coração e dizer, puxa, que bom que eu participei disso. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite, irmãos. Quantos são gratos pela igreja da qual você faz parte? Você é abençoado nesse lugar? A sua família tem sido abençoada nesse lugar? A Bíblia nos chama para sermos cooperadores desse lugar. Cooperadores de Deus e expressar a Cristo em meio a tantas necessidades. Olha ao seu redor, irmão. Vira aí a sua cabeça. Será que em um lugar desse tamanho tem alguma necessidade para a gente se envolver? Será que tem algo num lugar como esse que eu e você podemos fazer para ajudar pessoas? Não importa qual é a sua habilidade, não importa para aquilo que você foi chamado. O cerne dessa mensagem é tomar esse sentimento de Cristo. Cristo não se julgou importante demais, o que muitas pessoas têm feito. Servir numa igreja de forma voluntária, sem ganhar nada em troca. Eu estava lendo um livro recentemente, de um pastor americano, ele falando que uma vez uma pessoa foi indagá-lo, dizendo, pastor, você não tem vergonha de convidar pessoas para servir na sua igreja de forma voluntária? Ele disse, não. Porque muitas vezes no seio da igreja, é no ambiente de servir pessoas, que muitos então estão encontrando o propósito de vida que não encontram no trabalho que exercem lá fora. Muitas pessoas estão trabalhando somente para ganhar dinheiro e sobreviver. Mas quando elas chegam no meio da igreja e começam a servir pessoas, elas encontram um propósito para si. E elas não querem mais servir somente pessoas dentro da igreja. Elas entendem o propósito do serviço e começam a servir pessoas aonde quer que elas estejam. Elas começam a expressar a Cristo. Cristo em vós, irmãos, é a esperança da glória. Para quem? Para o mundo, irmãos. A esperança da glória, essa esperança desse chamamento, de que existe solução para a vida das pessoas, ela vai ser manifesta quando nós, irmãos, igreja, começarmos a manifestar aquilo que Cristo é, aquilo que Ele fez por nós, a nossa gratidão. Você me entende? O nosso zelo, a nossa força empenhada em uma missão. No livro dos Efésios, o apóstolo Paulo diz, por essa causa, eu me coloco de joelhos. Eu te pergunto nessa noite, irmãos, qual é a causa que coloca você de joelhos? Por qual causa você se dobra para orar? Qual é a causa a qual você decidiu investir a sua vida, o seu tempo, o seu dinheiro? Ou se não tem causa alguma, eu te levo a uma reflexão. Será que não estamos vivendo somente para o nosso bel prazer? Será que aquilo que temos de mais importante na nossa vida é aquilo que a nossa conta bancária pode mostrar? Alguns anos atrás, irmãos, mais especificamente há 16 anos atrás,
eu entrei pela primeira vez pelas portas de uma igreja evangélica para assistir a um culto. E de semelhante modo, o papel do porteiro naquele dia marcou a minha vida. Eu cheguei, havia um homem alto na porta, forte. Ele estendeu a mão e disse: a paz do Senhor. Eu não sabia nem o que responder para ele, porque eu estava entrando pela primeira vez na igreja. E ele me cumprimentou e me deu logo um abraço apertado. E eu achei estranho, te confesso, porque você não vive abraçando pessoas que você não conhece, sim ou não? Aquele homem me deu um abraço e disse: seja bem-vindo. Feliz. Pelo menos eu acho que ele estava feliz. Ele entrou, eu entrei no culto, sentei em uma das cadeiras, comecei a olhar ao meu redor. Haviam pessoas felizes, animadas, festejando. Aquilo me chamou a atenção, gente. Porque a referência que eu tinha de pessoas felizes festejando era quando as pessoas estavam bêbadas ou drogadas. E eu entrei pelas portas de uma igreja e eu vi pessoas dançando, eu vi pessoas pulando, cantando, felizes. E eu pensei: se ninguém aqui está bêbado, se ninguém aqui está drogado, eles têm alguma coisa que eu não tenho. Eu não me lembro, irmãos, do que aquele pastor pregou na noite. Eu não lembro nada do que foi dito naquela noite. Mas eu me lembro de ter sido bem recebido na porta. Eu me lembro de ter visto um povo animado e feliz. E eu me lembro de querer aquilo para a minha vida. Talvez você esteja servindo em algum departamento da igreja e o serviço que você desempenha, ao seu olhar, seja insignificante. Não esteja contribuindo para tanta coisa, mas eu quero te dizer, por mais simples que possa parecer, o que você está fazendo está alcançando a vida de alguém. Até o comportamento, irmãos, que nós temos dentro de um culto, transmite uma mensagem para as pessoas. Aleluia. Tem pessoas que vão entrar por essas portas aqui, irmãos, e elas vão ver esse povo feliz, animado, que não está bêbado, que não está drogado. Ou melhor, está bêbado, mas do Espírito Santo, da presença de Deus em suas vidas. Estão tão cheios de Deus que não conseguem se conter em simplesmente ficar paradinho. Não, eu tenho que me expressar, eu tenho que me balançar, eu tenho que rir, eu tenho que bater palmas, eu tenho mesmo é que celebrar, que se de repente necessário eu me sentir, eu vou dançar e vou até dar uma carreira no culto. Porque é um lugar de liberdade, irmão. É um lugar de liberdade, ninguém aqui está preso, você está aqui obrigado. Tem alguém aqui obrigado, gente? Se você veio obrigado para esse culto, por favor, a gente quer te libertar agora. Tem alguém? Você veio obrigado? Não? Então eu quero te dizer que esse é um lugar de liberdade. É um lugar onde você pode se expressar. É um lugar onde você pode dar boas risadas pelo futuro que Deus já preparou para você. É um lugar, irmãos, onde você pode dar boas risadas pelo passado que não toma mais conta da tua vida. Por aquilo que Jesus já fez, irmãos. E como eu posso celebrar tantas coisas e não querer me envolver com isso? Como eu posso fazer menção de como eu era e de como eu sou hoje, das coisas que deixei para trás por causa do poder e da graça de Deus? Como, irmãos, eu posso me apoderar dessa nova vida e vida abundante que Cristo me deu e não querer me envolver para ajudar outras pessoas a enxergar essa mesma luz? Existe uma parábola, uma história contada na filosofia por Platão. É a história do mito da caverna. Diz que
haviam pessoas que passaram a sua vida inteira dentro de uma caverna e tudo que elas poderiam ver dentro daquela caverna escura era a sombra de outras pessoas. Um dia, para resumir a história, um deles decidiu sair da caverna. E ele saiu e começou a enxergar que a vida era muito mais do que sombras que eram refletidas na parede escura. A vida era muito mais de cores, muito mais nítida, muito mais bela do que aquilo que ele podia perceber quando ele estava dentro da caverna. Sabe o que ele fez? A primeira coisa que passou na sua mente foi: eu preciso voltar lá dentro da caverna para dizer para aqueles que estão lá que existe algo muito maior. Eu não sei o quanto isso enche a sua vida de propósito, irmãos, mas um dia nós estávamos desgarrados e perdidos aí fora. Ah, mas eu nasci no meio da igreja, eu já nasci cristão, já nasci no berço evangélico. Sim, mas um dia você tomou consciência da vida de Deus em você. E essa consciência, irmãos, ela não nos deixa ficar calados. Essa consciência não nos deixa viver a nossa vida sem querer expressar com gestos e com palavras. E aí eu quero te dizer que ser um cooperador de Deus é expressar o amor de Deus através do que nós fazemos. Arrumar uma cadeira pode ser simples. Servir um copo d'água para alguém pode ser simples. Ou até mesmo fazer uma hora extra no trabalho, porque o teu padrão está precisando, pode parecer simples. Mas se nós ajustamos isso à perspectiva, irmãos, do que nós estamos fazendo nessa terra, se nós ajustamos isso à perspectiva daquilo que Deus pode ministrar às pessoas através da nossa vida, a gente vai entender que não é só uma ajudinha. Você está revelando algo muito maior. Por isso eu te instigo, irmãos, a não pensar que o que você faz, aquilo que você, da maneira como você serve, é normal, é simples demais. Não, irmãos, existe um propósito grandioso. Existe uma razão muito maior. E é por essa razão, irmãos, que eu dobro os meus joelhos, eu entrego a minha vida, para que Cristo revelado através da minha vida, irmãos, possa servir de testemunho para alguém. Para que pessoas, irmãos, possam ouvir a verdade. Que verdade é? Que Deus está no trono. Que Deus não está morto. Que Ele continua atuando como atuou no passado. Que as histórias da Bíblia não são fábulas, mas elas se cumprem na nossa vida hoje. Tem coisas, irmãos, que você não pode ficar calado. Tem coisas que você tem que abrir a boca e testemunhar mesmo. Você não foi chamado para ser um crente 007. Sabe o que é o crente 007? O James Bond. É o agente secreto, um espião, que está no meio de um lugar que ninguém sabe que é crente. Eu oro, irmãos, para que você tenha experiências nesses dias, onde você vai ser convidado pelo Espírito Santo para testemunhar, onde você vai ser tomado de ousadia para abrir a sua boca e dizer: ei, deixa eu orar por você. Porque existe um poder, se você crer, que pode curar a sua vida agora. Pessoas não vão passar, irmãos, pela nossa vida, mais uma vez, como se não fossem nada. Mas será sempre uma oportunidade. Será sempre uma forma de poder ajudar alguém. Eu oro para que você tenha oportunidades nesses dias. Eu oro para que o Espírito Santo incomode você nesses dias, para fazer algo mais. Irmãos, imagina que se cada um de nós nos propôssemos até novembro do próximo ano alcançássemos uma pessoa.
essa igreja dobraria de tamanho. Já não caberia, talvez, em um espaço como esse. Talvez a gente teria que ter mais de um culto, num domingo. Talvez 2, 3 cultos. Porque decidimos que vamos influenciar pessoas e sermos relevantes. Decidimos que vamos assumir um papel que não se resume em ser apenas um espectador. Eu te pergunto, que graça tem? Ou melhor, qual é a maior satisfação? O jogador que entra no estádio para jogar, ou o espectador que entra no estádio para sentar e ver o jogador? Eu prefiro, irmãos, ser a pessoa que está atuando, jogando, do que aquele que só senta para assistir. Deus não nos chamou, irmãos, para sermos os frequentadores de culto. Deus nos chamou como parte de um grande exército. E esse lugar aqui, irmãos, é um quartel-general, do qual nós recebemos instruções para fazer algo com essas instruções. O que nós estamos fazendo? O que estamos nos propondo a fazer? Aleluia! Nós não podemos, irmãos, deixar que o tempo passe e a nossa vida não encontre propósito. Oh, aleluia! Existe um outro ponto que eu quero comentar com você. Em 2 Reis 3:11, a Bíblia fala sobre Eliseu. Diz que estava ali Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. Antes que Eliseu pudesse operar milagres, Eliseu estava derramando água sobre as mãos de Elias. Tony Cook, em um dos seus livros, ele diz que tem pessoas que querem a unção que Elias teve, mas não querem ser o Eliseu que o servia antes. Muitas pessoas querem receber reconhecimento e status sobre coisas que não estão se dedicando a fazer. E nós não estamos nessa terra buscando reconhecimento e status, mas tem coisas que você fazendo naturalmente, pessoas vão começar a prestar atenção nisso. Naturalmente, pessoas vão começar a perceber aquilo que Deus colocou em você. Naturalmente, irmãos. Você não vai precisar se esforçar, você não vai precisar ficar fazendo coisas para ser reconhecido. A Bíblia diz, irmãos, em João capítulo 13, que Jesus já tinha percebido quem Ele era, aquilo que Deus queria fazer por meio dele, e a atitude que Ele teve na Santa Ceia foi de pegar um pano, cingir os lombos e lavar os pés a seus discípulos. Ele não estava lavando os pés dos discípulos para ser reconhecido. Ele estava fazendo porque ele sabia quem ele era. A Bíblia faz questão de declarar antes que Jesus já sabia o que iria acontecer. Muitos de nós, muitas vezes, estamos buscando fazer coisas a fim de sermos reconhecidos. E eu te instigo nessa noite, irmão, a buscar viver uma vida, um estilo de vida, pelo qual você decide fazer, porque você sabe quem você é em Deus. Você sabe a quem você está expressando. Você sabe quem você está revelando. Você sabe qual é a inspiração que está sobre a tua vida. Independente se alguém vai reconhecer, se vai achar bonito, se vai ter um tapinha nas costas. Uau, como você é talentoso. Glória a Deus. Agradeça, irmãos, porque agradecer aquilo que Deus está fazendo na nossa vida não é ser orgulhoso, não.
Tem pessoas que tratam como orgulho. Mas você reconhecer aquilo que Deus está fazendo na sua vida não é orgulho. Mas lançar para Ele, dizendo, foi Ele. Glória a Deus. É por Ele. É por Ele que nós estamos nos gastando nessa vida. Existe até uma canção, que talvez você se lembre, no meio evangélico, que diz que é por Ele, por meio dEle, que nós estamos nos gastando a nossa vida. Aí ele vai dizer em seguida, perdendo tudo. Eu te pergunto, o que é que nós estamos perdendo em Cristo? Nós não estamos perdendo nada em Cristo, irmãos. Porque a Bíblia declara em Colossenses 3, 23, e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, não aos homens, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança. Não vai ficar sem pagamento. Não vai ficar sem reconhecimento. É do Senhor que vem a recompensa. Nós não estamos perdendo nada, irmão. Pode ser que alguém esqueça de você. Pode ser que alguém se comprometeu com você e de repente essa pessoa diga, olha, me desculpa, mas não vai dar mais. Pode ser que alguém vire as costas para você um dia. Mas Deus, irmãos, Ele está assistindo a nossa vida. E se a intenção do nosso coração, o sentimento que nós estivermos carregando, for o mesmo de Cristo, de servir com amor, servir sem ficar observando se haverá um reconhecimento, uma paga disso. Ei, Deus já nos garantiu que vai ter paga. Deus já garantiu, irmãos, que vai ter recompensa. Não fique preocupado, irmão, se alguém está te vendo. Não fique preocupado, irmão, sobre o dia de amanhã. A Bíblia declara em Mateus 6,33, sobre buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Ele fala, olha para as aves, elas não estão se movendo e cantando, e servindo e reclamando, porque estão fazendo o que estão fazendo, nem preocupadas. Você não vai ver um passarinho preocupado, irmão. Eita, será que vai ter o que comer amanhã? A Bíblia diz, irmãos, que quanto ao que comer e o que vestir, não vai te faltar. Ele diz, olha os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Ele está falando sobre fineza, ele está falando sobre elegância, não, irmãos. Ele está falando sobre suprimento. Porque de fato Salomão, ele não teve toda a prosperidade que eu e você desfrutamos hoje. Prosperidade não é sobre material. Prosperidade não é sobre ter coisas. Nem Salomão em toda a sua glória, irmãos, teve a presença de Deus dentro dele como você tem. Nem Salomão em toda a sua glória desfrutou da vida de Deus como eu e você podemos desfrutar. Porque ele estava debaixo de uma inferior aliança. A Bíblia diz que nós estamos debaixo de uma nova e superior aliança. Que não são os bens que vão determinar a nossa felicidade e alegria. Ser um cooperador de Deus nessa terra, irmãos, vai promover crescimento espiritual. Vai promover também, muitas vezes, crescimento material. Mas o foco, o desejo da nossa vida não está nas coisas que esse mundo pode proporcionar.
nós estamos nos conduzindo, irmãos, para aquele dia em que o nosso Senhor, nos ares, irá nos receber com um corpo glorificado. Nós estamos nos encaminhando para aquele dia onde a Bíblia declara nas bodas do Cordeiro uma grande festa, um grande banquete de casamento, o encontro do noivo e a sua noiva. Nós estamos nos encaminhando, irmãos, para aquele dia onde a Bíblia declara que não haverá mais choro, nem dor. A alegria será constante. Portanto, irmãos, ser um cooperador de Deus nessa terra é revelar a esse mundo que essa terra vai passar. Essa foi a missão de Cristo, irmãos. Ele veio dizer para esse mundo que esse mundo vai passar, mas que existe algo muito melhor, existe algo muito maior, e que nós não podemos viver a nossa vida nessa terra desconsiderando esse fato. Eu quero encerrar essa mensagem nessa noite fazendo uma oração com você. Jesus, ele fala sobre os trabalhadores da seara. Ele diz que os campos estão brancos, mas falta trabalhadores. Ele diz: rogai, pois, ao Senhor da seara, para que Ele envie trabalhadores. Eu quero te dar uma causa nessa noite, para que você tome como oração. Vamos rogar, irmãos, vamos pedir ao Senhor da seara, para que Ele envie trabalhadores, para que Ele envie pessoas, para que Ele envie servos, para que Ele levante mais pessoas. Se você serve em um departamento nessa igreja, se você está envolvido em alguma atividade, e no seu departamento você percebe que haveria necessidade de ter mais pessoas, rogue ao Senhor da seara. Peça a Deus: Pai, envia mais gente. Envia mais pessoas. Ao invés, irmãos, de estar reclamando, ao invés de ficar murmurando: eita, é trabalho demais. Pai, muito obrigado, porque nós já vemos mais trabalhadores chegando. Nós já vemos a sua ação, o seu poder agindo nesse lugar, nas nossas vidas. Irmãos, eu sou alguém que posso admitir que um dia alguém orou, um dia alguém se colocou em um lugar de oração, para que eu pudesse chegar a esse lugar. E tem muitas pessoas aqui que certamente, irmãos, foram vistas e trazidas em oração a esse lugar. Talvez para você seja só mais uma igreja que você veio visitar. Talvez para você houve uma identificação. Ah, eu vim porque eu gostei. E tem gente que veio de muito longe. Eu vim porque eu achei legal. Eu vim porque me identifiquei. Eu vim porque aquele pastor que gosta de rir, rapaz, ele é gente boa. Mas eu quero te dizer, irmãos, que alguém um dia já orou e declarou que nós estávamos vindo para cá, que nós estávamos chegando. E uma vez que chegamos, o que é que vamos fazer? Uma vez que fomos trazidos a esse lugar,
Porque eu não creio, irmãos, em obra do acaso. Eu creio em propósito. Aonde pessoas estão enxergando coincidência, eu vejo providência. Você é resposta de oração para alguma coisa, para alguém nessa terra. E o meu convite inicial nessa noite, em primeiro lugar, para que você se coloque de pé. E em segundo, irmãos, era para que nós possamos orar em unidade. Existe uma visão que foi dada, uma palavra que foi liberada, para que esse lugar, que muitas vezes parece até uma estufa natural, mas eu vou te dizer, isso aqui é uma estufa espiritual. Está cultivando coisas espirituais aqui. Deus está cultivando sonhos aqui. Deus está cultivando propósitos aqui. Tem pessoas que chegaram aqui sem destino na vida e encontraram uma razão para viver. Tem pessoas que chegaram aqui desacreditadas, a ponto de desistir de tudo. Mas hoje estão cultivando esperança, sonhos, estão influenciando a vida de outras pessoas, porque encontraram uma razão, um propósito. Eu quero te convidar nessa noite, irmãos, a você ingressar nesse propósito. Eu quero te convidar nessa noite a fazer parte de algo muito maior do que você. Talvez você tenha vivido a sua vida se dedicando a coisas lícitas, ao seu trabalho, à sua família. Mas eu quero te dizer que Deus tem um chamado na sua vida. Eu já vejo pessoas aqui nessa noite tomando decisões e assumindo compromissos com Deus. Compromisso de ser mais ativo na obra do Senhor. Compromisso de deixar de lado as frustrações, os medos que roubaram de você dias melhores, que colocaram o seu coração em um lugar e um sentimento de autocomiseração, de achar que não é justo, de achar que o que aconteceu com você parece que Deus não se importa. Deus se importa. Deus se importa. E a plantação que você está fazendo, a forma como você está se conduzindo agora, vai determinar os próximos passos da sua jornada. Nós não estamos nessa vida a passeio, irmãos. Nós não estamos nessa vida porque não havia nada melhor, porque não havia outra época para que os nossos pais pudessem nos ter. É essa época, é esse tempo, é nessa estação e é nesse lugar que Deus quer revelar coisas para nós, que Deus quer construir coisas em nós, que Deus quer afetar a nossa perspectiva, que Deus quer mudar a nossa rotina e a nossa vida. Mas tudo depende de uma resposta. Eu quero fazer uma oração aqui, mas antes, eu gostaria de saber se alguém entrou por essas portas nessa noite, sem nunca ter confessado Jesus publicamente, e gostaria de nessa noite assumir um compromisso com o Senhor, um compromisso de uma vida nova, não um compromisso de ser um religioso, um compromisso de agora contar com a ajuda do Espírito Santo dentro de você. Para que a sua vida não seja mais a mesma, para que você perceba aquilo que você não via, e
para que você consiga fazer aquilo que você não podia. Porque tem coisas, meu irmão, que só Deus vai poder possibilitar de acontecer na sua vida. E não olhe para mim e diga: eu não estou preparado. Ninguém está. Ninguém está preparado. Mas esse é um convite da graça de Deus, dizendo: eu quero fazer você mais forte. Eu quero fazer você mais ousado. Eu quero tirar esses medos de você. Eu quero tirar essa culpa que você está carregando durante anos. Eu quero aliviar as tuas cargas. O meu fardo é leve. O meu fardo é leve. Se é com você nessa noite que eu estou falando, eu gostaria de orar com você. Erga sua mão direita o mais alto que você puder, para que nós possamos orar juntos nessa noite e conhecer você que deseja receber Jesus como o Senhor e Salvador e fazer esse ato um ato público. Tem alguém que precisa fazer isso nessa noite? Olha aí ao seu redor, veja se tem alguma mão levantada. Diga assim para o seu irmão: se você quiser, eu vou com você. Tem alguém? Aleluia. Tem alguém, irmãos, que nunca foi batizado com o Espírito Santo e gostaria de receber o batismo com o Espírito Santo nessa noite? O que é o batismo, irmão? Revestimento de poder. É você ser revestido com o poder do alto para andar naquilo que Deus deseja para você com ainda mais ousadia e capacidade de Deus. Tem alguém que quer ser batizado nessa noite? Todos são salvos, todos foram batizados. Então, meu irmão, nesse momento eu gostaria que você orasse fervorosamente. Eu gostaria que você erguesse a sua voz por pessoas que vão adentrar nessas portas, pessoas que vão ter as suas vidas mudadas, pessoas que vão encontrar destino, esperança, propósito para as suas vidas. Eu gostaria, meu irmão, que você olhasse ao redor para as cadeiras vazias e você começasse a enxergar os seus parentes. Comece a enxergar os seus familiares e declarar: essa aqui é a cadeira do meu pai, essa daqui é a cadeira da minha mãe, do meu irmão, do meu vizinho, do meu amigo. Vamos como igreja, irmãos, orar nessa noite pela salvação de pessoas. Vamos gerar nesse ambiente, nessa estufa espiritual, um caminho para que pessoas possam acessar a graça de Deus. Ei, aleluia, Pai. Nós oramos nessa noite, Senhor, por salvação chegando para a vida de pessoas. Pessoas que vão adentrar por essas portas, pessoas que vão ser conduzidas, chamadas. Elas ouvirão um chamado de Deus. Elas ouvirão não somente um convite natural, mas um convite sobrenatural. Pessoas que vão ouvir falar desse lugar, pessoas que vão ouvir falar sobre os milagres, sobre testemunhos, sobre mudança de vida. Pessoas que vão ouvir falar, Senhor, sobre as maravilhas que o Senhor tem operado, sobre o quanto o Senhor tem curado, sobre o quanto o Senhor tem libertado, sobre o quanto o Senhor tem prosperado pessoas no nosso meio. Pessoas sendo libertas,
libertas dos seus medos, libertas dos seus vícios. Pessoas sendo tocadas pela mão do Senhor. Esse é um lugar para a operação do sobrenatural. Pai, nós oramos porque desejamos os seus dons. Oramos, Pai, porque desejamos a operação do sobrenatural no nosso meio. Dons operando nesse lugar. Dons operando na nossa vida. Nós não queremos ser espectadores, mas nós queremos ser os teus instrumentos. Instrumentos nas tuas mãos. Pai, nos dê oportunidades de abençoar pessoas dentro e fora das quatro paredes dessa igreja. Pai, nos dê oportunidades de sermos Cristo para a vida de pessoas lá fora. Nós entendemos que o nosso papel é espiritual. Nós não queremos somente prestar uma ajuda, nós queremos participar de algo muito maior. Algo que está acontecendo no nosso meio. Algo que não se resume a uma construção, mas a influência verdadeira de pessoas. Pai, nós já vemos bairros sendo alcançados. Nós já vemos cidades sendo alcançadas. Nós já vemos nações sendo alcançadas através de pessoas que serão enviadas do verbo da vida do distrito. Missionários sendo enviados, grupos inteiros de pessoas sendo enviados com uma missão, projetos se levantando, projetos sendo erguidos, projetos sendo fortalecidos, pessoas chegando para atuar nas mais diversas áreas, novos ministros se levantando, novos músicos chegando. Nós chamamos essas pessoas a esse lugar. Nós chamamos diáconos, conselheiros, professores do departamento infantil. Nós chamamos pessoas habilidosas para servir na cantina. Diga o nome, irmãos, de departamentos. Diga o nome, irmão, das necessidades. Não fica esperando, irmãos. Comece a gerar isso. Esse é um lugar de coisas que estão sendo geradas. Sim, empresários sendo levantados. Empresários prontos para financiar coisas. Pessoas se levantando na construção civil para atuar com seus dons na reforma. Empresas sendo trazidas para facilitar contratos. Irmãos, não se admirem se nesses dias Deus começar a colocar projetos no seu coração que são maiores do que você. Não se admire se nesses dias Deus começar a colocar coisas na sua mente, sobre a sua casa, que pareciam impossíveis, mas você vai ver um resultado de Deus, você vai ver a mão de Deus. Irmãos, porque quando nós cooperamos em um propósito, quando nós cooperamos com o Senhor, existe uma cooperação que se manifesta sobre aquilo que nós não podemos fazer. Aleluia. Eu estou te convocando nessa noite, irmãos, para você olhar para alguns meses à frente. Eu estou te convocando nessa noite para você olhar para alguns anos à frente. E você se lembrar das suas orações. E você se lembrar de o quanto valeu a pena
continuar sendo fiel, continuar servindo ao Senhor. Se por algum motivo essa chama, ela esfriou no seu coração, é hora de você se levantar por dentro. É hora de você começar a dar respostas àquilo que Deus já falou com você. Aonde isso começa? Procura alguém, irmão. Procura alguém para você abençoar. Procura alguém para você compartilhar. Procura um líder, um pastor, para você abrir o seu coração e dizer sobre coisas que Deus está te inspirando. Deus não quer que nós vivamos do mesmo jeito, por anos e anos e anos, sem que nada aconteça. Mas nesses dias, tem coisas que nós estamos orando aqui por um tempo. Tem coisas que pessoas aqui estão gerando no Espírito já por um tempo. E o tempo da manifestação chegou. Tempo da manifestação. Tempo de coisas sendo destravadas. Tempo, irmãos, de começar a gerar no Espírito com ousadia e tomar posse daquilo que Deus já disse para você que ia te dar. É seu. É seu. Irmão, não tem diabo do inferno que vai parar o que Deus falou para você. Não tem circunstância, não tem fortaleza. Irmão, pode vir um caminhão carregado de capeta dentro. Pode vir, irmão, dificuldade, pressão, seja lá o que for. Nós não vamos parar, nós não vamos retroceder. Nós vamos ser aquele povo que se alegra, que dança, que celebra, irmãos, sem precisar estar vendo, sem precisar de um estímulo externo. Eu estou diante de um povo que vai começar a afetar a sua região. Tem coisas que vão ser implantadas nesse lugar, irmãos, que vão começar a acontecer no nosso meio, que vão afetar essa comunidade de uma forma que nunca aconteceu antes. 2025 está acabando. Tem coisas ainda para acontecer esse ano, mas você nem sabe ainda o que está te aguardando em 26. Eu estou te convocando, irmãos, a você começar a declarar aquilo que você quer ver. Enquanto você não assumir a sua posição de declarar e se mover e receber pela fé, as coisas não vão acontecer, porque o céu está esperando uma resposta nossa. As coisas no céu já estão prontas, mas para que aconteça na terra como no céu, nós precisamos dar respostas. Nós precisamos nos mover. Nós precisamos gerar. Então, irmão, aproveita essa oportunidade agora. Eu acho que até o ritmo a gente podia mudar um pouco. Irmão, se prepare para cultos do Espírito, irmãos. Onde muitas vezes Deus vai se mover quando a gente não estava esperando nada. Porque não é por sentimento. Muitas vezes o irmão Reiga começava a ensinar, e daqui a pouco o mover do Espírito. Nós precisamos começar a nos apegar às nossas raízes. Nós somos do fogo. Você é crente pentecostal ou não?
Aleluia. Aleluia. Essa é uma convocação, irmãos, para você se mover não por aquilo que você está sentindo, mas por aquilo que vai acontecer. Se prepare para você chegar aqui em um culto de 6 horas, e esse culto só acabar depois das 10. Misericórdia, irmão, para que tudo isso? Eu tenho coisa para fazer, eu tenho janta para preparar, porque a semana vai começar. Eu tenho que passar a roupa dos meninos para ir para a escola. Ei, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Antes de você começar a sua celebração, se prepare para a temporada de milagres e intervenções sobrenaturais de Deus. Ei, eu já posso ver. Está chegando tempo de abundância. Chega de escassez, chega de pouquinho, chega de escassez no nosso meio. Está repreendido, Satanás. Chega, é hora de dar um basta. É hora de dar um basta em algumas situações. É hora de dar um basta em algumas sugestões de Satanás. Hora de dar um chega. Acabou. Foi só até aqui. Porque agora, Satanás, pode sair da frente. Porque eu vou passar. Porque eu vou avançar. Eu vou crescer. Aleluia. Aleluia. Diga assim comigo: Verbo Distrito está crescendo e vai romper